Oi, gente, Raquel aqui. Hoje o assunto é sobre o vitimismo. Questão de vitimismo e sofrimento. Um está ligado ao outro. Eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta online. Também tenho outro trabalho, é claro, mas eu atendo pessoas online. E uma pessoa me procurou o ano passado para fazer o atendimento comigo. E essa pessoa desistiu assim do nada. Tá? Por que eu estou falando desse assunto? Porque algumas pessoas às vezes não estão prontas para a mudança, não estão prontas para a ajuda, não estão prontas para passar por um processo de transformação, de transmutação, como diz, né? No Ho'oponopono. E eu, como eu me tornei terapeuta? Eu me tornei terapeuta porque quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu fiquei curiosa para entender como é que funcionava a terapia. Aí, então, eu decidi fazer o curso, eu fiz o curso de terapeuta, e no curso vinha incluído você ser atendido por um anjo, que também era um terapeuta maravilhoso, que me atendeu, um terapeuta maravilhoso, que fez o atendimento comigo. E assim eu consegui compreender como é que funciona a terapia. Antes de eu fazer o curso, de eu passar por pessoas, trabalhar com pessoas na terapia, eu entendia a terapia de uma forma diferente. Agora que eu sei como funciona, gente, a terapia realmente tem gente que precisa, tem gente que consegue fazer sozinho, mas tem gente que realmente precisa da terapia. Mas eu não estou aqui para falar de terapia porque meus vídeos são para falar sobre o Ho'oponopono e outras coisas relacionadas à espiritualidade que eu gosto, são coisas que eu gosto. Eu não gosto de falar do meu trabalho, mas por que eu estou falando dele aqui? Por quê? Porque essa moça me procurou recentemente pedindo de novo ajuda. E dessa vez ela estava bem desesperada. Aí eu fui, falei com ela, e minha terapia funciona assim, eu sempre dou a primeira sessão de graça, para poder colocar em prática um trabalho ali com a pessoa, para ela entender, ela perceber se ela realmente está pronta para essa ajuda, para esse trabalho, ou se não está. Não tá, se não tiver, ela vai entender ali naquele momento, durante aquela sessão, ela vai entender, ó, compreendi isso aqui, então eu acho que foi só medo, isso, aquilo, então eu preciso mesmo de ajuda, estou precisando da terapia, de trabalhar a minha mente, aí tudo bem. Por isso que eu dou a primeira sessão de graça. Mas o assunto não é esse. Vamos lá para a parte que eu... Aí ela me procurou, e eu percebi que dessa vez, realmente, ela estava precisando de ajuda. Pelo que ela me falou, ela disse que estava cansada de ser a vítima. Não queria mais ser a vítima, não queria ser a sofredora, a dona da razão, a problemática. E eu compreendi ela. Então a gente marcou a primeira sessão e foi ótimo. Tudo ok, está correndo tudo bem. Bom. Uma outra pessoa que também me procurou, mas ela não me procurou como terapeuta. Eu trabalhava com ela como sócia no outro trabalho que eu tenho, que é o massoterapeuta, a gente era sócia. E ela era cheia de problemas. Assim, bem confusa essa pessoa, cheia de problemas mesmo. Tomava medicamentos fortíssimos. E uma coisa que eu percebi, ela disse que já tinha passado por psicólogos, por terapeutas, psiquiatras. Nada resolvia, nem os medicamentos estavam resolvendo mais o sofrimento dela. Ela disse que era o sofrimento. Só que você via ali ela e não tinha motivo assim para ela estar naquele desespero, mas ela estava revivendo o passado dela com frequência. Sempre que ela ia conversar com a gente, ela voltava lá no passado e sofria mesmo de verdade. Parecia que aquilo que ela estava contando, aquela história estava acontecendo naquele momento.
essa é a vítima, a pessoa que vive no passado, revivendo aquele sofrimento e quando conta, coloca muita intensidade, porque ela gosta de se sentir daquele jeito, ela gosta de sentir aquele sofrimento, ela gosta de sentir aquele vitimismo. Por que, que ela gosta disso? Porque ela quer ser acolhida. Ela quer que você tenha pena dela, ela quer que você, coitadinho, quer que você entre no drama junto com ela. E eu, como eu já tinha o meu conhecimento de terapeuta, gente, não é porque eu tenho conhecimento que eu vou sair espalhando. Eu só observava ela falar. Só porque eu não me comovia com o que ela falava mais, né? Porque eu já sabia que aquilo não era mais um papel de uma pessoa que estava querendo ajuda, era o papel de uma pessoa que queria se vitimizar. Então, tipo assim, eu sei que ela não ia procurar ajuda comigo, porque ela disse que já tinha passado por psicólogo, por psiquiatra, por outros terapeutas e ninguém tinha conseguido resolver o problema dela. Então eu acho que ela decidiu isso. Ninguém vai resolver o meu problema. É uma decisão dela. De ninguém. Porque quando você toma uma decisão, não tem como você ser ajudado naquela situação. Foi uma coisa, você decretou, foi um decreto. É isso que eu acredito muito nisso. Quando a gente faz decretos repetidamente, eu acho que ela vem repetindo isso há muito tempo, porque ela é uma pessoa com uma idade acima dos 40, então acho que ela já vinha repetindo isso com muita frequência. Aconteceu que ela desapareceu assim, eu não fui mais na clínica que era dela atender pessoas, porque a clínica também fechou, ela não me deu notícia, acabou. Tudo bem, era uma escolha dela, e eu aceitei porque eu sempre vejo o melhor. Eu nunca vejo o pior, eu vejo o melhor. Eu sempre falo, se isso não deu certo, é porque não é para dar. Então vem uma coisa melhor aí na frente e vai dar tudo certo. E sempre vem uma coisa melhor e dá tudo certo. Meus atendimentos como terapeuta aumentaram com pessoas. As pessoas gostam muito do meu trabalho. E eu agradeço muito por isso, por ter feito este curso, por ter passado por uma terapeuta, por ter compreendido como é que a terapia funciona, porque depois disso eu também comecei a trabalhar em mim mesma. Depois de eu ter passado por um terapeuta, eu ainda tinha muita coisa para reprocessar, e eu comecei a trabalhar em mim mesma. Então, gente, o que é que eu estou querendo dizer aqui? É que quando você se vitimiza, ou gosta do sofrimento, acha bom, sente. Porque, sabe, quando aquela pessoa está contando aquela história de sofrimento, você vê ela sofrer, ela coloca muita intensidade naquilo, ela está passando por aquilo de novo. Aquela situação está se repetindo de novo, na cabeça dela, mas está. É muito difícil que ela chegue a enxergar que pode mudar aquela situação. Tá entendendo? É muito difícil. E você não vai conseguir ajudar, porque você só consegue salvar, ajudar você mesmo. Para você conseguir ajudar outra pessoa, a pessoa tem que aceitar o seu auxílio, o seu trabalho. Tá entendendo? É por isso que eu digo, eu sou terapeuta, mas eu jamais vou insistir em ajudar uma pessoa que não procura ajuda e não quer ajuda. Já veio gente procurar atrás de mim para trabalhar, eu faço a primeira sessão, explico como é que funciona, eu não vou, nem vou consumir usar o seu dinheiro e nem meu tempo numa coisa que eu sei que não vai ter futuro, porque a pessoa não está realmente interessada em mudar aquilo, ela quer continuar no mesmo loop, ela quer continuar no sofrimento, ela quer continuar sendo a vítima, então eu não vou poder mudar isso nela, não tem como. Esse vídeo é para falar sobre isso, sobre a questão do vitimismo, do sofrimento. Que se você passa por essa situação, eu fui uma vítima, fui no passado, bem passado, já limpo. E eu também adorava contar minhas histórias com intensidade, sofrimento. Eu nem me lembro mais das histórias, porque foi uma coisa que eu decidi esquecer, as histórias do sofrimento, disso, aquilo, outro, eu coloquei como um processo que eu tinha que passar por aquilo, porque eu escolhi aquela situação, então eu tinha que passar por aquilo. E agradeci pelo que eu aprendi com aquilo, porque a gente é um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Por isso eu decidi falar para vocês sobre isso. Conta que eu acho que a gente pode sim mudar,
Mas isso só com a nossa permissão. Só se a gente acreditar, a gente mesmo confiar na gente, aí a gente pode chegar onde a gente quer chegar. O vídeo já está ficando longo, então vou parar por aqui. Eu agradeço por assistir o vídeo e até o próximo. Muito obrigada. Te amo.